Boa noite, pessoal. Estamos juntos aí para mais uma live aqui no canal. Aguardamos aí a presença de todas as pessoas que têm recebido aí as notificações do YouTube, o convite, né, a participar das lives aqui do canal. Convido vocês, desde já, a se inscreverem nesse canal e no canal do professor Samuel Merbach, que a partir de 100 inscritos nós podemos fazer a live a partir desses canais, né? E é bastante importante aí a sua contribuição nesse sentido, para que a gente sempre traga aí para vocês aí um tema atual, um tema relevante, um tema importante, levando conhecimento. O que é difícil em relação ao tema que nós abordamos, né? Um canal de educação, é um tema um pouco mais sério, e é muito mais difícil se conseguir público para isso. Outros canais têm mais facilidades. Então, isso depende muito da contribuição de vocês, de curtir, de compartilhar essa live, de se inscrever no canal, né? Para que a gente possa trazer sempre conteúdo relevante aqui para vocês. Hoje nós temos um tema bem bacana mesmo, que é os direitos humanos, né? Uma filosofia aí de Norberto Bobbio, que traz aí a parte da filosofia do direito, a introdução ao direito, e isso é algo verdadeiramente importante. Tem alguns conceitos que nós vamos colocar aqui, que com certeza, talvez você ainda não conheça, vai conhecer a partir de hoje aqui um pouco mais sobre Norberto Bobbio. E mais uma vez aqui comigo, Samuel Merbach, professor Samuel Merbach, doutor Samuel Merbach. Mais uma vez, professor, uma excelente noite. Seja muito obrigado para mais uma live. Muito obrigado, Nildo. E reforçar, né, que os colegas nos ajudem se inscrevendo nos canais, né, o professor Samuel Merbach, canal Nildo Moraes, Isso. Que nos ajude a divulgar com os amigos, né, e deem um like, né, sempre, para que a gente possa crescer, e deixem também assuntos para que a gente possa trabalhar nas próximas lives, né? Assuntos de interesse da parte da história, do direito, da filosofia, da contabilidade, para a gente estar trabalhando juntos, né? E hoje o tema é bastante interessante, que é um tema que é recorrente no exame de ordem, também em vestibulares, né? Hoje, muitas faculdades de ciências humanas têm alguma cadeira ou algum módulo que trata do assunto direitos humanos, né? Em virtude da violência crescente, da ignorância cada vez maior, né? Os direitos humanos servem como uma forma de procurar melhorar o mundo, melhorar as pessoas e minimizar as coisas negativas que a gente vive na atualidade, né? Então, Norberto Bobbio é um dos principais filósofos contemporâneos. Falar um pouquinho da vida dele, né? Para aqueles que não conhecem, Norberto Bobbio, filósofo militante político, foi professor italiano, considerado um dos maiores pensadores do século XX, né? Norberto Bobbio nasceu em Turim, na Itália, em 1909. Em 1927, ingressou na Universidade de Turim, no curso de Direito. Em 1931, ele se licenciou em Filosofia, ou seja, ele tinha duas formações de origem, o Direito e a Filosofia, né? E em 1934, Norberto Bobbio obteve a livre docência em Filosofia do Direito, né? Agora, é interessante notar que o Bobbio ele escreve sobre quase tudo, né? Ele tem milhares de artigos publicados em várias revistas e jornais italianos e também em outros países. E no Brasil ele tem pelo menos 40 livros que já foram traduzidos para o português, né? E talvez o livro que ele trate de uma maneira mais aprofundada sobre o tema dos direitos humanos é o livro A Era dos Direitos, né? Que a gente vai fazer aqui menção várias vezes durante a live. Além da parte acadêmica, da parte intelectual, o Bobbio também teve uma participação política bastante destacada na Itália, né? Sendo inclusive preso algumas vezes durante o regime
fascista, né, do Benito Mussolini, né? Ele também participou da fundação de um partido político na Itália, que era chamado Partido de Ação, né? E ele participou de um movimento bastante interessante, que foi o movimento socialista liberal, né? Ou socialismo liberal. Em 1939 e 1942, ele lecionou na Universidade de Siena. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Bobbio militava no chamado Partido da Ação, e ele também tinha uma participação política, intelectual, bastante destacada na Itália, né? Em 1948, Norberto Bobbio assumiu a cadeira de Filosofia do Direito na Universidade de Turim. Em 1955, publicou estudos sobre a teoria geral do direito, né? E, diante disso, ele continuou escrevendo várias obras. Em 1972, Bobbio se transferiu para a Faculdade de Ciência Política de Turim, onde ensinou filosofia política até o ano de sua aposentadoria, que foi em 1988, como professor emérito, né? Em 1975, ele iniciou na Itália um debate sobre socialismo, democracia, marxismo, liberalismo, que influenciou várias gerações europeias, né? E em 1984, ele foi nomeado senador vitalício, né, pelo presidente Sandro Pertini. E dentre as obras dele que mais se destacam, além da Era dos Direitos, nós temos, por exemplo, a Teoria da Ciência Jurídica, Política e Cultura, As Ideologias e o Poder em Crise, O Futuro da Democracia, Tempo da Memória, Elogio da Serenidade, dentre outras, né? E uma das maiores contribuições que ele deixou para a gente foi a teoria geracional dos direitos, que a gente vai abordar na live de hoje. Perfeito. Professor, eu estava lendo o seu artigo, e o tema, assim, o direito dos homens, os direitos humanos, ele é anterior, né? 1891, foi Thomas Paine, né, que a princípio cunhou esse nome, né, dos direitos do homem. Seria importante a gente fazer uma diferenciação, né, entre direitos do homem, direitos humanos e direitos do cidadão, de forma geral. Quando surgiu aí os direitos fundamentais, né, que a gente vê bastante esse termo, principalmente na parte do direito constitucional, né? Sim. Foi depois da Segunda Guerra, 1948, né? Onde foi, a princípio, aí, fundado a nível mundial. Porém, antes, em lugares mais espaçados, já existia esse termo, né? Os direitos do homem, que é mais antigo, né? Do que os direitos, sim. Os direitos direitos humanos, né? Sim. Porque o que é importante a gente saber para diferenciar todos esses termos, além de outros, né? Porque a doutrina ela traz aí muitas concepções, né? É saber diferenciar o direito natural do direito positivo, né? Inclusive, vamos falar assim, essa distinção entre direito natural e direito positivo é milenar, né? Então, desde a Grécia Antiga, os pensadores, os filósofos, depois os romanos, sempre tiveram esse debate, né? Passando pela Idade Média e até os dias atuais. Então, direito natural é aquele direito proveniente da própria existência do ser humano na Terra, né? O justnaturalismo, né? Exato. Ele não precisa estar escrito em lugar nenhum código, nenhuma lei, nenhuma constituição, para que a gente saiba da sua existência. É a existência inata do homem, né? Nasceu, ele tem já consagrado esses direitos, né? Primeiramente, os direitos naturais,
na antiguidade, eles recebiam um embasamento mais religioso, né? Uhum. E Quando tinha ali, desculpe interromper, professor, quando tinha ali a união, né, Estado e a Igreja, né, era a sim, Igreja, né? Lá em torno de 1600, existia ali a lei dos pobres, né, que a Igreja, todas as necessidades das pessoas daquela época eram remetidas para a Igreja, né? A Igreja resolvia todos os problemas, sejam eles de dificuldades de vizinho, as brigas, tudo era levado para a Igreja, né? E depois, com a evolução de algumas leis, foram surgindo aí a divisão, né, e a separação entre o Estado e a Igreja. é porque a igreja, acho que a partir da Idade Média, mais ou menos, até um período mais moderno, ela que tinha a função cartorária, né? Então é Uhum, lá que se registrava o nascimento, né? O casamento da pessoa, a morte, né? Tanto que até os uhum, dias atuais, muitas pessoas que precisam de documentos antigos, algumas vezes, né? Procuram nos órgãos da igreja, né? Para se obter esses documentos, inclusive em países europeus, né? Então, a igreja, durante um período, teve também, além de várias funções, uma função também cartorária, né? uhum. Que é O pessoal que está interessante. entrando aí na live, sejam bem-vindos, tá? Se quiserem comentar, fiquem à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta. Se você está estudando para o próximo exame de ordem ou para um concurso público que tenha, em algum momento, tem aí no edital, né? Essa disciplina, por favor, aproveitar e conseguir aí tirar algumas dúvidas, né, professor? Sim, e trazer também assuntos para que a gente possa, durante a live, desenvolvê-los também, né? Então, o direito natural é Sim. o direito proveniente da própria existência do ser humano sobre a Terra, né? Não é isso? Uhum, E no início ele tinha um embasamento mais religioso, tanto que os primeiros legisladores, eles eram também sacerdotes, né? Como Moisés, por exemplo, né? Os Dez Mandamentos, né? uhum. O Código de Hammurabi, além de rei, era Primeiro sacerdote, código. né? Uhum, Exato, um dos primeiros códigos, né? Ou talvez o primeiro. E com a Revolução Francesa, os direitos do homem passaram a ter uma conotação não religiosa, mas sim racional, né? Então, o uhum, fundamento dos direitos do homem, a princípio, é religioso, e posteriormente, com a Revolução Francesa, os iluministas, né, deram o fundamento ao direito do homem através da razão. Então, são dois momentos diferentes. Ao passo que o direito positivo é o direito que é escrito, que é legislado, é o direito que está presente nos códigos e nas constituições. É importante a gente saber essa diferença para que depois a gente saiba como diferenciar os termos direito do homem, direitos fundamentais e direitos humanos, né? Então a gente está uhum. começando a trabalhar os conceitos para que depois a gente possa diferenciá-los, não é isso? Perfeito. Professor, depois de surgir essa diferenciação, como o senhor colocou aí, quando surgiu lá, né, os direitos fundamentais, eles foram por geração, né? Fundamentais de primeira geração, de segunda geração, Ah, terceira sim. geração. Hoje já está se falando em quarta e quinta Quarta e geração. quinta geração, exatamente, né? Então, olha só, então o Norberto, vamos usar a concepção do Norberto Bobbio, né? Então, segundo o entendimento dele, direito do homem se refere ao direito natural do homem. Ou Uhum, seja, quando o direito ainda não foi positivado, né? Quando esse direito natural é positivado nas constituições dos países, esse direito natural positivado vai receber o nome de direito fundamental. Quando esse direito natural do homem é positivado em convenções ou tratados internacionais, ele vai receber o nome de direitos humanos. Tá? Então, o direito ele nasce como direito natural e, posteriormente, alguns desses direitos naturais, com o desenvolvimento da história do direito, eles vão sendo codificados
Então, quando esse direito é codificado, quando ele é legislado em constituições, ele recebe o nome direito fundamental. Por isso que nos livros de direito constitucional a gente tem muito, né, esse termo direito fundamental, tá? Ao passo que, quando esse direito ele é positivado, quando é legislado em códigos, tratados e convenções internacionais, ele vai receber o nome, então, de direitos humanos, né? Então, essa é uma primeira diferenciação que é importante, né? E o Norberto Bobbio ele vai falar que os direitos humanos, né, eles nascem na Era Moderna. Antes da Era Moderna havia somente vestígios de direitos, né? Porque o Norberto Bobbio fala na Era dos Direitos que antes da Revolução Francesa o que havia era os nobres e os súditos, né? Ou você era um nobre ou era um súdito. A partir da Revolução Francesa é que surge o conceito novo de cidadania. Então, aquele súdito vai se transformando num cidadão, né? Então, é por isso que o livro dele chama A Era dos Direitos. A Era dos Direitos começa na Era Moderna e, conforme o entendimento mais atual, a partir da Revolução Francesa, né? Então, a Revolução Francesa é o marco divisor entre era de direitos e era de deveres, né? Porque antes da Revolução havia muito mais deveres e quase nenhum direito, né? E os direitos começam a se desenvolver, segundo Norberto Bobbio, a partir da Revolução Francesa, né? Então, Para esse é o fazermos uma marco. analogia, desculpa, professor, para quem está assistindo a nossa live, eu quem vai assistir posteriormente, onde nós podemos encontrar aqui no Brasil os direitos fundamentais? É no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, tá? Ali consta ali todas as elencados ali os direitos fundamentais brasileiros, tá? E também, claro, baseado aí em todos os tratados internacionais, que são as fontes dos direitos, as fontes do direito, tá? Desculpa, professor, por favor. Imagine. A expressão direitos do homem também é encontrada desde os primórdios da Revolução Francesa, que em 1792 proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Então, na parte moderna, foi uma das primeiras cartas, né, a falar, a se utilizar desse termo direito do homem. Então, olha como ele falava direito do homem e do cidadão, né? Ou seja, a noção de cidadania no aspecto moderno começa a surgir, a se desenvolver a partir, então, da Revolução Francesa, né? Tá? Então, um outro conceito também é bastante interessante, né? Existem outros doutrinadores, né, como Celso Laffer, em 1988, né, no livro, onde ele elenca ali os direitos do homem. Quando surgiu essa ideia? Porque para se ter a ideia de uma violação dos direitos, precisaria ter estipulado os direitos. Quais os direitos foram violados? E ali ele pega como base, durante a Segunda Guerra Mundial, né, ali, Mussolini, Hitler, Hirohito, no Japão, que eles violaram ali vários direitos humanos, né, professor? Então, surgindo desse período aí, que foi intensificado ali, que foi estipulado leis, que foram colocados aí, estipulados quais os direitos, e não simplesmente os deveres, né? Porque anteriormente, nessa época de súdito e realeza, as pessoas eram tidas praticamente como um semovente, né? Ah, sim. O valor da pessoa era muito pequeno se ela não tivesse um título de nobreza, né? Aham. Ela só trabalhava, pagava imposto, apanhava e morria, né? Ou seja, não havia nada, não havia nenhuma cidadania.
Na verdade, quem desenvolveu a teoria geracional dos direitos do homem Foi o foi um começo. jurista, Karel Vazek, Uhum. polonês, né? Porém, quem vai difundir essa ideia foi o Norberto Bobbio. Então, Uhum. dizem, né, que o Karel Vazek, quando ele estava preparando uma conferência sobre direitos do homem, né, fazendo ali um rascunho, um esboço, ele teve a ideia de dividir as 3 primeiras gerações de acordo com os lemas da Revolução Francesa, né? Uhum. Então, a primeira geração, as liberdades, a segunda geração, a igualdade, e a terceira geração, a solidariedade. Ou fraternidade, né? Não, fraternidade, exatamente. Então, essa foi a ideia, e a Uhum. partir disso, então, ele desenvolve essa ideia que depois vai ser divulgada de uma maneira mais acentuada pelo Norberto Bobbio, né? Uhum. E é interessante que essa divisão em gerações, ela é, torna a história e a filosofia dos direitos mais didática, né? Então fica Uhum. mais fácil para a pessoa entender o desenvolvimento histórico desses direitos, né? Então, por Professor, isso que para a teve... gente, perdão, só para a gente colocar assim, de certa forma, didático, o senhor está sendo muito didático, como sempre, mas o que se conquistou, o que não se tinha, e o que se conquistou ali na primeira geração, para nós ampliarmos para a segunda, para a terceira, e para colocarmos assim, debatermos aqui, né, o que não tinha, o que foi se conquistando, como foi se Ah, conquistando sim. todos esses direitos. Então vamos começar falando um pouquinho de cada uma das gerações, né? Porque esse Perfeito. é o escopo, né, da live de hoje, né? Então, procurar falar um pouquinho de alguns doutrinadores que tratam os fatos históricos, né? Uhum. E o que defendia cada uma dessas gerações, né? Então, os direitos de primeira geração, eles representam, sobretudo, os direitos civis e políticos, né? Eles Uhum. contemplam os chamados direitos individuais, que tiveram base no contratualismo de inspiração individualista, né? Demonstrando claramente o que foi demarcado entre aquilo que pertence ao Estado e aquilo que não deve pertencer ao Estado, né? O qual é composto pela sociedade religiosa e pela sociedade civil, né? Uhum. São direitos que emergem principalmente ali no século XVIII, com as declarações de independência norte-americana, né? E ali com a parte doutrinária que surgiu com a Revolução Francesa, né? Uhum. Então, são direitos que são próprios do indivíduo e que, de certa maneira, procedem de um contrato social, né? Esses direitos, eles representam a liberdade do homem contra o poder absolutista do Estado, né? Uhum. Então, ela procura estabelecer os postulados dos cidadãos perante o poder público, controlar e limitar os desmandos do governante, né? De modo que se tivesse respeitado os direitos e as liberdades individuais do homem, né? Os direitos de primeira geração são a limitação do poder político, que se refere a um não fazer do Estado uma prestação negativa em relação aos indivíduos, né? Então, a primeira geração, ela tem por base a Revolução Francesa, as declarações norte-americanas, as declarações ali de independência, né? Uhum. E o que ela defende é o direito individual. Quais seriam alguns exemplos, por exemplo, de direitos individuais, né? Direito ao pensamento, a liberdade de expressão,
o direito do sujeito escolher a sua religião, dele expressar a sua vontade, né? Então, é o que a gente conhece hoje como sendo os direitos individuais, né? Então, a primeira geração, ela defende as liberdades individuais, que é um dos lemas da Revolução Francesa. Nesse período, como o senhor havia mencionado aí dos direitos políticos, né? A partir de então, o cidadão ele passou a ter o direito de votar, de escolher o político, escolher os governantes e teria ali freios e contrapesos, né, para que o Estado não impusesse a mão do Estado até hoje, né, é muito forte sobre os cidadãos, né, a taxação de tributos, obrigações que ainda existem, né, porque de certa forma continuamos como tutelados do Estado, né? O direito individual, ele principalmente naquele Estado que era completamente absolutista, o sujeito não podia se expressar, não podia votar, né? Não tinha o direito de ir e vir e permanecer, né? O controle era praticamente absoluto, né? Então, aí, o que se faz com a Revolução Francesa é a divisão entre Estado e Igreja. Aí que a gente tem aquilo que é conhecido hoje como sendo Estado laico, né? Então, é a separação entre as duas coisas, né? Porém, só os direitos individuais eles não foram suficientes para evitar a miséria, a pobreza e a exploração dos trabalhadores, né? Por isso, o que a gente vê ali durante a Revolução Industrial, né? As pessoas saem do campo para trabalhar nas cidades, né? Chegando na cidade, tem pouco emprego e muita gente querendo trabalhar, que vai criar o que o Marx chamava de reserva, né? Um grupo de reserva, e com isso, então, o que acontece? O salário caía, né? Por quê? Porque não havia direito trabalhista, os direitos trabalhistas estavam surgindo a partir desse momento, o exército industrial de reserva, né, que o Marx fala, né? Aí que acontece? Os trabalhadores começam a se associar, criando associações e sindicatos, né? E o Estado precisa intervir. Por quê? Porque o simples trato entre pessoas em condições econômicas diferentes não trazem liberdade alguma, né? Ou seja, aquele que não tem acabava se sujeitando às condições impostas por aquele que tinha, né? Ou seja, a luta de classes, né? Isso então é luta de classes. Então, aí é que vai surgir a necessidade de se ter a igualdade, os chamados direitos coletivos, né? Então, vão surgir as primeiras leis trabalhistas, as primeiras leis previdenciárias, né? Aí é que vai surgir aquilo que é chamado como estado do bem-estar social, né? Então, aqui a gente e só colocando um negócio aqui, professor, para o pessoal, nós estamos aqui falando sobre a historicidade, tá? Nós não estamos apontando, nós estamos trazendo aqui para vocês como se sucedeu, como é hoje e como foi essa evolução até chegarmos hoje aqui, tá? Praticamente aqui colocando para vocês uma grande aula, né? Aí do professor Samuel, eu só estou aqui fazendo aqui algumas perguntas para instigar aqui as respostas. Você está colaborando também, né, bastante. Como um mediador aqui apenas. Então, aqui o que vai acontecer, a necessidade do Estado intervir para a defesa do mais fraco, né? Então, aí surgem as primeiras leis trabalhistas. Então, para a gente ter uma ideia das primeiras leis trabalhistas que surgiram na Inglaterra durante a época da Revolução Industrial, elas falavam, por exemplo, que a mulher grávida poderia trabalhar apenas 10 horas por dia, né? Só 10 horas. Só 10 horas. Essas foram as primeiras leis trabalhistas, né?
Que o menor de 10 anos não podia trabalhar, né? Essas foram as primeiras leis trabalhistas, né? Só para a gente ter uma ideia da exploração que acontecia dentro das indústrias, né? Então, o Estado ele acaba intervindo, né? E é aí que surge a questão pública, as primeiras escolas públicas, os hospitais públicos, né? E aquilo que a gente conhece hoje como sendo o estado do bem-estar social, né? Se o sujeito ele é tributado, se ele cumpre os seus deveres, ele tem direito que o Estado lhe forneça uma saúde pública de qualidade, uma educação de qualidade, um transporte coletivo e condições para que ele possa se desenvolver, né? Não adianta você ter somente liberdade se você não tem dinheiro, né? Então, aqui, como contemplar a liberdade individual com a igualdade, né? É isso que o Norberto Bobbio vai estar discutindo, né? Como que seria uma discussão de valores, até onde vão as liberdades individuais e até onde começa ou intervém o Estado, né? Então, essa é uma discussão bastante interessante do Bobbio, né? A gente está trabalhando com valores, né? O valor igualdade versus valor liberdade individual. Como contemplar isso, né? Algumas sociedades de caráter mais liberal, elas acabaram contemplando mais as liberdades individuais, e as sociedades socialistas acabaram contemplando mais a igualdade, né? De tal maneira que foi aí nessa segunda geração que surge os direitos coletivos, né? Como exemplo, a gente tem o direito do trabalho e o direito previdenciário. Porém, a humanidade cresceu, a tecnologia se desenvolveu, né? O que era difuso se transformou em coletivo, e aí então vai aparecer aquilo que foi classificado por Bobbio como sendo a terceira geração dos direitos do homem, né? O Bobbio sempre usa o termo direito do homem, tá? Ele não faz essa diferenciação. Seria interessante, professor, fazer uma conceituação, uma divisão dos conceitos, né? Difuso e coletivo, né? Sim. Vamos falar assim de uma maneira mais simplificada, né? Mas que todo mundo entende. Direito coletivo, você consegue quantificar o número de pessoas. Então, numa ação coletiva, 100 empregados entraram com uma ação contra a empresa. São 100 pessoas. O direito difuso, ele abrange um número tão grande de pessoas que a gente não consegue quantificar. E exemplo disso seria o direito ambiental, uma violação ambiental. Era o que eu ia utilizar. Uma violação ambiental, né? Ela atinge um número tão grande de pessoas que às vezes são milhares, pode até ser mais que milhares de pessoas. O efeito estufa, ela prejudica milhões de pessoas, não é isso? A contaminação de um oceano são milhões de pessoas. E outro exemplo de direito difuso que nós temos também são algumas concepções de direito do consumidor, né? Quando se faz um recal, por exemplo, né? Tá? Você não consegue quantificar quem foram as pessoas que foram prejudicadas. Aí se faz o recal, né? A divulgação numa mídia pública para que as pessoas que adquiriram um carro do ano tal vão à concessionária para fazer uma revisão, para fazer um conserto, né? E essa terceira geração ela vai ter como valor a fraternidade ou a solidariedade. Por quê? Porque é durante essa terceira geração que a gente vai ter principalmente a Segunda Guerra Mundial, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, as armas de destruição em massa se desenvolvem muito, inclusive as armas nucleares, né? E pela primeira vez
se teve o lançamento de 2 bombas atômicas, que aconteceu Muito sobre o Japão, conhecidas, né? Hiroshima e Nagasaki, né? Foram 2 bombas atômicas que mataram milhares de pessoas. E junto a isso, nessa Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo, né? O Hirohito com Hitler, Mussolini, matando milhões de pessoas, e a gente vê também aquelas cenas dos campos de concentração. Então, diante disso, se vê que o homem poderia acabar com a vida sobre a Terra, né? Em questão se tiver uma guerra mundial, né? Com certeza não vai sobrar ninguém, né? Hoje, nos dias de hoje, aí, se você observar aí o que pode... a globalização, né? A globalização e a tecnologia tão avançada, o enriquecimento de urânio em alguns países, aonde ainda se tem isso daí, verdadeiramente, se não houver aí um certo controle, isso pode dizimar grande parte aí da humanidade. É por isso, né, que após a Segunda Guerra Mundial surgiu a ONU, a Organização das Nações Unidas, é uma instituição de caráter global. Hoje tem quase 200 países que são associados, né? Quase todos os países são associados. E o objetivo principal da ONU, qual que é? Manter a paz e evitar a Terceira Guerra Mundial, por isso que surgiu, né? E também dentro, ainda, a gente sabe que em 10 de dezembro de 1948, foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? E um dia antes, a Convenção Internacional sobre a Prevenção e Punição dos Crimes de Genocídio, né? As 2 declarações, elas trazem um novo desenvolvimento histórico dos direitos humanos, né? É isso. Sim. Aí depois até aqui nós observamos aí, analisamos a primeira, a segunda, a terceira, mas sempre tem alguma coisa, um certo descontentamento, uma busca por ampliar os direitos, e aí surgiu mais uma geração, a 4ª geração, professor. Sim, recentemente, né? Aí o biodireito. A biodireito, a bioética, né? Então, o Norberto Bobbio, no livro Era dos Direitos, ele nos diz que a 4ª geração se refere à manipulação genética, à biotecnologia, à bioengenharia, e ela aborda reflexões que tratam da vida e da morte, né? Que devem ter um debate prévio, né? Dessa geração se determinam os alicerces jurídicos dos avanços tecnológicos e seus limites constitucionais. Então, olha só, a bioética, ela trata do quê? Ela trata principalmente do comportamento dos pesquisadores em pesquisas, em questões que tratam da vida e da morte, né? E o biodireito, ele vai normatizar assuntos que tratam da vida e da morte. Então, como exemplo disso, né, a gente tem a pena de morte, né, que é um tema muito discutido, a questão do aborto, a questão da eutanásia, a clonagem de animais e de seres humanos, né? Então, todos esses assuntos estão enquadrados dentro da chamada 4ª geração de direitos humanos, né? E hoje se fala, inclusive, na proteção do patrimônio genético, né? É isso? O Bobbio, ele entende que a 4ª geração dos direitos do homem se refere aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica,
que permitirá, inclusive, manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo, né? Então, por exemplo, a clonagem, né? É isso. Isso ficou muito em evidência quando houve aquela ovelha Dolly, né? Todo mundo, Sim. quem tem aí mais de 20 anos de idade, 30 anos de idade, passou, né? Conheceu esse caso muito emblemático aí, que houve uma clonagem de uma ovelha. Infelizmente, chegou a durar alguns meses, né? Não teve uma vida longa, Útil, né? muito longa, né? Mas, para quem não, porventura, alguém não sabe, eu acho interessante a gente colocar alguns conceitos e explicar o que seriam esses conceitos, né? Se você não sabe o que é eutanásia, por exemplo, o desligamento dos equipamentos hospitalares que mantém alguém vivo, mas que ele só está vivo por causa desses equipamentos. Se desligar, ele morre. Ou seja, pessoas que estão em estado vegetativo, elas não respondem, se alimentam por sonda, não conversam, não reconhecem ninguém, elas simplesmente vegetam. Então, isso também é um ponto aí de grande polêmica, de muita discussão, assim como o aborto, assim... A pena de morte, né? A pena de morte. E, assim, nós estamos tratando aqui, pessoal, mais uma vez, eu acho importante ressaltar, nós estamos colocando os temas, tá? Não estamos falando isso é certo, isso é errado. Nós estamos colocando os temas, que são temas polêmicos, mas são temas que precisam ser aí apresentados, porque é uma realidade hoje, né? É uma realidade. Não estamos debatendo aqui o mérito em si. É claro que se você tem algum parente que você percebe ali, eu particularmente nem vou nem me colocar numa situação como essa para não... Né, professor? E um fato importante, Nildo, dentro desse debate que a gente está comentando, né, é que a Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos foi aprovada em 1997 por muitos países, onde cada um dos países signatários se comprometeu a divulgá-lo e a buscar soluções, objetivando, né, a conciliação entre o avanço da tecnologia e o respeito dos direitos do homem, né? Ou seja, a pesquisa ela pode avançar até onde, né? Porque a partir de um determinado momento, a pesquisa ela pode violar aquilo que a gente entende como sendo direito humano, né? Então, até onde é permitido o pesquisador ir, né? Então, essa discussão é uma discussão da bioética. E quem normatiza questões que tratam da vida e da morte, né, se enquadra dentro daquilo que é conhecido como o biodireito. A gente está diferenciando a bioética do biodireito, né? Então, Exato. como conciliar a pesquisa científica com os valores do homem, né? Então, essa é uma discussão que o Bobbio trouxe à baila na época, né? E que é um debate que acontece até os dias de hoje, né? Pesquisa com células-tronco, a gente teve a lei de biossegurança brasileira, né? Dentro do nosso ordenamento também tem bastante coisa que trata desses assuntos, né? É um assunto que traz, assim, um certo espanto, né? Para muitas pessoas. São realidades. Agora, passamos aí pelo direito de liberdade, direito de igualdade, direito da fraternidade, bioética, mas ainda passando da quarta geração, atualmente, na era da tecnologia, o que nós temos aí, professor? É a quinta geração, né, dos direitos do homem, né? É importante salientar, né, que o Norberto Bobbio, ele morreu em janeiro de 2004 e ele escreveu somente até a quarta geração, né? A quinta geração ela é mais encontrada
em doutrinadores europeus. No Brasil não tem muita, ainda não se tem muita bibliografia que se relaciona ao tema, né? Eu queria fazer um parênteses aqui, professor, se me permitir. É que talvez as pessoas que estejam assistindo, que vão assistir, nós estamos falando aqui de Norberto Bobbio, e geralmente quando nós estamos falando de um filósofo, de alguém que escreveu um teórico tão de grande importância, né, muito profundo, as pessoas têm a ideia de alguém lá de trás. Nós falamos de uma lei aprovada em 1997, lei de genoma, de preservação de genoma, e talvez algumas pessoas tenham pensado, puxa, mas de quanto que era esse cara? Tá aí. Faleceu em 2004, 80? 80? Ele... Não vou lembrar direito, melhor não, né? Sim, né? Mas é alguém contemporâneo, tá, pessoal? Norberto Bobbio é contemporâneo. Ele nasceu em 1909, morreu em 2004, né? Ou seja, ele passou por grandes eventos. Ele passou pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial. 96, 94 anos. Quase um centenário, né? 94 Foi senador vitalício na Itália. Então, a obra dele é bastante numerosa, né? Bastante grandiosa. E uma das contribuições que ele trouxe para a gente é exatamente essa, sobre as teorias geracionais do direito do homem. Então, vamos à quinta, né, Nildo? Então, a quinta que é a mais atual, né? É a mais atual. Será que era a sexta? Quem sabe? Tem alguns autores europeus que já falam da sexta geração e aí por diante, né? Mas aqui no Brasil, geralmente em concursos, e pede as 3 gerações, né? Dificilmente pede a quarta ou quinta. O exame de ordem também até a terceira. É a terceira. Então, um assunto que merece mais reflexão no Brasil, por ser ainda pouco estudado, é a quinta geração dos direitos do homem, que trata da questão da cibernética e da internet, né? Ou seja, que a gente está fazendo hoje, uma live, né? A nossa live, ela se enquadra principalmente dentro, né, da quinta geração. Os direitos de quinta geração se relacionam com a realidade virtual e caracterizam-se pela preocupação do sistema jurídico com a difusão e o desenvolvimento da cibernética na atualidade, né? Então, por exemplo, a quinta geração, a questão da robótica, né? Os robôs que trabalham em linhas de produção, substituindo os trabalhadores, né? Hoje a gente tem a chamada inteligência artificial, né? É uma questão também. A cibernética, a relação entre o homem e a máquina, né? Tanto que se fala, né, antigamente, ainda hoje, se usa o termo ciborgue, né? A pessoa que tem uma prótese, por exemplo, né? Tem um pulmão artificial, sangue artificial, né? Então, isso vem do desenvolvimento daqueles termos ciborgue, né? O homem que tem uma parte máquina, uma parte tecnológica dentro do seu organismo, né? Então, tanto a robótica como a questão dos ciborgues, né? Como a questão da internet, todas elas estão dentro daquilo que a gente conhece como sendo a quinta geração dos direitos do homem, né? As culturas digitais, por exemplo, né? Os grupos digitais. Quem trabalhou bastante esse tema da cibercultura é o francês Pierre Levy, né? Então, Pierre Levy. Eu estudei, teve uma disciplina no mestrado exatamente sobre isso, o direito da internet, né? Da quinta geração, e tinha um texto dele lá para a gente abordar. As ciberculturas, né? As comunidades virtuais, né? Todas essas coisas estão dentro da quinta geração. A quinta geração faz referência às novas versões ou modalidades de direitos tradicionais,
como a liberdade de expressão e de associação, como, por exemplo, as comunidades virtuais, o acesso à informação das instituições públicas. Hoje se fala muito da transparência, né? Sites de transparência dos governos, a questão de provedores de serviços, né? E educação voltada às novas tecnologias, né? Então, todos esses temas são tratados dentro da quinta geração dos direitos do homem. Tem um outro autor, professor, que o senhor com certeza conhece, que é o Robert Gelman, ou Gelman, não sei como se coloca, ele coloca nessa quinta geração o cyberespaço, né? Ah, sim, com certeza, né? Cyberespaço, né? Sim, né? Hoje a gente se comunica com uma pessoa do outro lado do planeta em tempo real, né? Sim. E antigamente uma correspondência para de um lugar do outro demorava, na época das caravelas, 6 meses, 1 ano, né? Perfeito. Vamos pegar mais recentemente, há cerca de 93, quando se você ia de uma cidade de 200, 300 quilômetros, você só teria contato com essa pessoa quando ela chegasse e ligasse para você no telefone fixo. Não tinha celular que você poderia, desde que você tenha o sinal disponível, se comunicar com as pessoas de forma mais fácil. Um pouco antes, 30 anos atrás, tinha cartas, né? Quem que escreve cartas hoje? Mudou tudo, né? Então a tecnologia mudou mudou a questão do emprego, a questão da profissão. Hoje, durante a pandemia, muitas pessoas trabalhando em home office, o relacionamento das familiares, né? Então mudou tudo, né? Com certeza. Até onde o avanço da tecnologia é favorável ou não ao homem, né? A questão das inteligências artificiais, a questão científica que se fala dos androides, né? Tudo isso, num tempo futuro, poderá, né, ser possível, né? Quem atuou na atualidade, né, alguém muito conhecido, que utilizava-se muito da inteligência artificial, entre outras coisas, só mais uma vez, nós estamos falando da vida pessoal de absolutamente ninguém, mas o Stephen Hawking, né, que era um grande cientista, ele desenvolveu aí aquela cadeira dele, onde ele conseguia se comunicar relativamente de uma forma bem compreensível, né? Mas, assim, a inteligência artificial, e existe a inteligência artificial sendo ainda trabalhada e desenvolvida, que tem, por exemplo, apps de bancos, né? É uma inteligência artificial. Tem, assim, uma gama de coisas que, dentro dessa tecnologia, como o professor também colocou aí, do limite, até onde vai o limite, a capacidade do homem de desenvolver, de buscar novas tecnologias, desenvolver novas tecnologias. Essa é uma geração onde, por exemplo, quando se inventou o celular, o que se imaginava? O que vem depois do celular? Como se imaginava que alguém um dia ia desenvolver um sistema chamado WhatsApp, que primeiro fazia ligações sem custo, bastava ter a internet. Depois se ampliou. Puxa, agora eu posso fazer uma chamada de vídeo pelo celular. Então, esse crescimento, né, essa quinta geração, ela, apesar de já estar sendo falada da sexta geração, que eu queria que o senhor colocasse aí, professor, porque eu não... O que se tem falado, né, o que seria essa sexta geração, né? Porque essa quinta geração, o que a sexta geração, muitas vezes ela se confunde com partes das anteriores, né? Então, tem alguns pensadores que falam da sexta geração, como, por exemplo, o direito à paz, né, que já é tratado na terceira, né? Então, não vejo além das 5, né? Pelo menos por diante daquilo que a gente tem estudado, e muito além disso, né? Tá? Então, pelo menos no Brasil, não se tem muito material, muita doutrina para ir além, né? Mas alguns pensadores que eu acabei lendo,
eles acabam fazendo referência àquilo que já foi visto nas gerações anteriores, né? Então, pelo Como se menos fosse aqui no uma... Brasil, ainda não há uma grande novidade, né? Muitos fazem Ou seja, referência ainda a não... assuntos tratados nas gerações anteriores, né? como se fosse uma reedição, né? É uma Vamos reedição. fazer aí Bom, é isso, pessoal. Agora nós temos um convite muito especial. Haverão muitas outras lives aqui no canal. Nós esperamos com essa live compartilhar conhecimento com vocês. Para você que está participando de um concurso, que vai participar, está se preparando para um concurso, se inscreva nos nossos canais, mais uma vez, isso é muito importante. Para você é algo muito simples, mas para a gente que desenvolve, que produz o conteúdo, isso é assim, um grande incentivo para continuarmos fazendo. Porque daqui de onde nós estamos, deixamos aí um certo tempo para apresentarmos esse material para você, lemos, preparamos, e o que a gente pede? Só que você se inscreva, curta, compartilhe em um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, já que estamos falando aí da 5ª geração, né, da Exatamente. cyberespaço. Pois não, professor? E, Nildo, aproveitando o ensejo, né, para os colegas que quiserem se aprofundar sobre a filosofia jurídica do Norberto Bobbio, eu tenho o meu livro, né? Opa, eu tenho livro, ganhei o livro no lançamento, tá? Sim, Autografado. esteve Eu presente, tenho ele né? autografado. Deixa eu ver se ele está aqui. Aqui, Socialismo Liberal na Filosofia Norberto Bobbio, editora Paco de Jundiaí, se alguém tiver interesse, né, em se aprofundar no estudo da filosofia do socialismo liberal de Bobbio, Ele deve estar no... indico o livro de minha autoria, né? Socialismo Liberal na Filosofia Norberto Bobbio, de minha autoria, da editora Paco de Jundiaí, né? É só entrar no site da editora para adquirir a obra, né? Que trata exatamente desses assuntos que nós abordamos na live de hoje, né? Maravilha. A questão do liberalismo, a questão do socialismo, né? As liberdades individuais, o valor da igualdade, né? E como conjugar tudo isso, né? Pessoal, agradecemos aí a presença de vocês. Convite para a próxima live, na próxima quarta-feira. Sobre o que nós vamos falar, professor? Falar sobre a patrística, né? Sobre a filosofia da Idade Média, né? Que teve como seu principal expoente o Santo Agostinho, né? Exatamente. E todas as coisas, toda a importância desse grande filósofo, teólogo, né? Sim. A questão do maniqueísmo, por exemplo, a questão da culpa, isso. Para quem não sabe, Santo Agostinho, antes de se tornar um sacerdote, um doutor da igreja, ele era de fato um doutor, teve a sua vida aí voltada para o direito, tá? Era um advogado. E um grande orador e escritor também, né? Com certeza. Então já fica o convite para a próxima live. Já está no canal disponível aí o link para que você adicione aí o lembrete. Quando faltar aí meia hora, você vai ser notificado. Mais uma vez, convido vocês a se inscreverem no canal do professor Samuel Merbach. Tem também o meu canal, professor Nildo Moraes, professor Samuel Merbach, para que a gente continue postando lá aulas. Um outro ponto muito importante, pessoal, é que vocês sugiram algum tema, tá? Sobre o que nós podemos falar aqui. O professor Samuel pode falar sobre muito mais coisas do que eu. Imagine, nós podemos abordar aqui, ó, direito tributário, direito constitucional, administrativo, empresarial. Aí o professor Samuel, aí... Filosofia também. Filosofia, todas essas matérias, além dessas matérias, processo civil, CPC, direito internacional. Escrevam abaixo, né, Nildo, trazendo para a gente sugestões Coloque que o a tema gente aí para a possa gente desenvolver, né? Assim, a gente pesquisa, prepara a live, faz todo o script, busca aí, se for algo relacionado a algum concurso, se for o caso, passa o edital aí dessa matéria que a gente dá uma estudada, tá? E, assim, dicas, professor, que a gente tinha combinado, qual são as ideias que nós temos aqui, tá, pessoal? De montarmos um curso online, ou um curso ou de filosofia, ou de direito tributário, colocarmos aí
o professor Samuel tinha dado a ideia de fazer um quadro de dicas de português para concurso. Isso é muito importante, também para a sua vida, para uma entrevista de empregos, para a sua fluência verbal diária. São coisas aí que a gente pretende trazer aqui para vocês e vocês fiquem à vontade para sugerir algum tema, tá? A próxima live, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, nós vamos falar sobre patrística, filosofia e um pouco de teologia. E eu creio que vai ser necessário, porque depois a gente pode colocar para a parte escolástica, né, de São Tomás de Aquino, podemos colocar outras... esse assunto aí vai umas 3 lives, né, professor? Sim, a gente vai falar também os aspectos da filosofia do direito, né? Tanto do Santo Agostinho, como depois do São Tomás de Aquino. A teoria das leis, né? A teoria da justiça, que inclusive são assuntos que caem em exame de ordem e também em concursos públicos, né? Perfeito. Então, a gente não vai esquecer também da filosofia do direito, né? Não. Teoria da lei e a teoria da justiça, né? Além da biografia, né? Um pouquinho da biografia dos pensadores, né? Que também é importante. Professor, um convite para uma live que pegarmos outros pensadores aí, que é um assunto que eu gosto bastante, com certeza o senhor deve conhecer, sobre o estoicismo. Claro, com certeza, né? Marco Antônio. Sim, vamos à Grécia, Roma, né? Um e ver a influência, né, desses pensadores, dessas filosofias ainda nos dias de hoje, né? Com certeza. Resiliência. Esse sim, né? é o lema do estoicismo, tá, pessoal? Para que vocês possam conhecer. Se não leram ainda, leiam, que é algo, assim, verdadeiramente... Faremos também bacana. Indicações bibliográficas, né? Para aqueles que quiserem se aprofundar sobre o assunto, né? Maravilha, então. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Desejamos aí que vocês tenham uma noite de sono tranquila. Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, dependendo da hora que você estiver assistindo essa live. Para você que ficou até o final, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, professor. Que o senhor possa difundir aí conhecimento sempre aí, cada vez mais. Obrigado, Nildo. Eu agradeço também pelo convite, né? E convidar todos para a próxima quarta, às 21 horas, né? No mesmo canal. Até chegarmos a 100 inscritos, só deixando claro, até chegarmos a 100 inscritos nos nossos canais de educação, tá, pessoal? Isso é muito importante, porque aí a gente faz a live direcionada nos canais, tá? Para mim é um grande prazer. Só que, assim, se fizer só aqui no meu canal, professor, os outros canais, né? Sim, vamos fortalecer os outros canais também, né? Sim, vamos fortalecer todos os canais, né? Isso. Então, é importante que depois a gente direciona para aqueles canais, tá, pessoal? Sim, com para certeza. Mim, é um grande prazer aqui ter vocês aqui, ter o professor Samuel. Obrigado. E convidamos aí, caso você esteja assistindo e tenha um tema e gostaria de participar de uma live conosco, nós três, fique à vontade também, tá bom? Eu vou deixar aqui o e-mail do professor Samuel Merbach, que é professor Samuel Merbach. Vou escrever aqui para vocês, @gmail.com, tá? Professor Samuel Merbach, @gmail.com. O meu é profnildomorais@gmail.com. Sugiram algum tema, entrem em contato para que vocês possam também adquirir aí os livros, não é somente esse livro, tem outros livros aí também, né, professor? Sim, com certeza. À medida que a gente for fazendo os temas e vamos desenvolvendo os temas, a gente sempre vai trazer as referências bibliográficas para aqueles colegas que quiserem se aprofundar sobre os temas, né? Com certeza. Perfeito. Então, gente, boa noite, professor. Bom descanso. Boa noite, Nildo. Boa noite a todos. Até a próxima quarta, às 21 horas. Até mais. Obrigado.